fala disso mais um pouco. Sabe aquela sensação de frio na barriga ou borboletas no estômago? É curioso, né? Porque parece que essas expressões populares têm, assim, um fundo de verdade científica, uma conexão real mesmo. É uma área super interessante da pesquisa hoje em dia. A gente está falando dessa ligação, sabe, entre o intestino, que o pessoal até chama de segundo cérebro, e a nossa saúde emocional. A ideia aqui é explorar um pouco como o equilíbrio, ou, bom, a falta dele, lá no intestino pode influenciar diretamente o nosso humor, a energia, o bem-estar mental como um todo. E a base para essa nossa conversa são fontes que detalham o tal do eixo microbiota intestino-cérebro. Parece um nome complicado, né? É um pouquinho, mas basicamente pensa numa avenida de mão dupla. É uma comunicação constante entre intestino e cérebro, envolvendo nervos, hormônios, até o sistema imune entra na história. Entendi. Então, a missão aqui é desvendar como o estado do nosso intestino e principalmente daquela comunidade de micro-organismos que vive lá, a microbiota. Exato, a microbiota. Como isso impacta nossas emoções e clareza mental. E um ponto que me chamou a atenção de cara é o equilíbrio disso tudo. Quando perde, vira disbiose, certo? Isso, disbiose, é o desequilíbrio. E as causas, bom, você mencionou algumas importantes. Dieta pobre em fibras, muito ultraprocessado. E o estresse crônico, né? Que hoje em dia... O estresse é um grande vilão, sim, e a disbiose, ela não fica só no intestino. Ela pode levar a uma inflamação local, sabe? E essa inflamação pode aumentar a permeabilidade do intestino. É como se a barreira ficasse mais furadinha, digamos assim. Ah, tipo uma peneira com furos maiores. Exato. E aí, substâncias que deveriam ficar lá dentro acabam escapando para a corrente sanguínea e, eventualmente, podem chegar a afetar o cérebro e o nosso estado emocional. Nossa, isso é impactante. Quer dizer, vai muito além da digestão. E tem mais, né? Parece que as próprias bactérias são tipo mini fábricas químicas. É uma boa analogia. Elas produzem neurotransmissores. São aquelas substâncias-chave para o cérebro que regulam humor, motivação, tipo serotonina, GABA. A serotonina do bem-estar, o GABA que acalma. Isso. Então, se você tem menos bactérias do bem, digamos assim, pode ter uma produção menor dessas substâncias. E alguns estudos já ligam isso a um risco um pouco maior de ansiedade e irritabilidade. Faz todo sentido. E essa comunicação intestino-cérebro, como ela acontece na prática? Você falou do nervo vago. Sim, o nervo vago é uma via direta super importante. Mas tem outras, como os hormônios. O cortisol, por exemplo. Aquele hormônio do estresse liberado pelo eixo HPA. Ah, o sistema de resposta ao estresse. Exato. E olha que interessante, o próprio estresse mexe com a microbiota. E uma microbiota alterada pode, por sua vez, desregular esse eixo HPA. Vira um ciclo meio complicado, sabe? Gerando mais inflamação, que não faz nem bem para o cérebro. Tem até estudos em animais que mostraram isso, né? Que sem microbiota o eixo HPA ficava meio hiperativo e quando recolonizavam, normalizava. Exatamente. E em humanos, a pesquisa ainda está caminhando, claro, mas já se vê em correlações. Alguns trabalhos mostram que pessoas com quadros de depressão ou ansiedade, às vezes, têm uma diversidade menor de bactérias no intestino. E, frequentemente, uma quantidade maior daquelas bactérias mais ligadas à inflamação. Lembro de ter lido sobre o estudo Gaia. Ele associou dietas mais anti-inflamatórias, com bastante vegetal, grão integral, essas coisas, a menos exaustão emocional, menos sintomas depressivos. Até melhora no sono. Sim, o Gaia trouxe dados bem legais. E tem outras linhas de pesquisa também. A dieta mediterrânea, por exemplo, já mostrou em alguns estudos um potencial para reduzir sintomas depressivos depois de umas 12 semanas. Interessante. E os alimentos fermentados, tipo kefir, kimchi, iogurte natural, eles entram aí também? Entram sim. A ideia é que eles podem ser benéficos por conterem bactérias vivas, os probióticos naturais. Mas, claro, a ciência ainda está investigando os detalhes. Falando em probióticos, e aqueles específicos, os psicobióticos? A ideia de usar bactérias para modular o humor é bem uau, né? Mas ainda está no começo, imagino. Tá sim. Psicobióticos é o nome que se dá para esses probióticos estudados especificamente
pelo seu potencial na saúde mental. Os resultados até agora são promissores, mas ainda moderados. Precisa de mais pesquisa para saber quais cepas funcionam melhor, para quem, em que dose. Entendi. Mas um ponto que sempre volta e é fundamental é a questão das fibras. As fibras da alimentação, por que elas são tão chave assim? Porque as fibras, principalmente as pré-bióticas, são um alimento preferido das bactérias boas do nosso intestino. Ah, elas comem as fibras. Exato. E quando elas se alimentam bem, elas produzem compostos ótimos para a gente, como os ácidos graxos de cadeia curta. O butirato é um exemplo famoso. Butirato? O que ele faz? Olha, ele é super importante. Ajuda a diminuir a inflamação, fortalece a parede do intestino e tem pesquisa sugerindo até um efeito positivo no humor, talvez antidepressivo. Que demais. Então, assim, sem querer dar receita de bolo, óbvio, mas focar numa alimentação variada, rica em fibras, talvez experimentar alguns fermentados e, claro, cuidado básico. Sono, estresse, atividade física. Exato. Parece ser um caminho que ajuda o intestino e, de tabela, pode dar uma força para o nosso bem-estar emocional, para a nossa cabeça. Essa é a grande mensagem, eu acho. A saúde do intestino e a saúde emocional estão, assim, profundamente conectadas por esse eixo microbiota intestino-cérebro. Entender isso dá uma visão mais integrada, sabe? Para a gente cuidar do bem-estar de forma mais completa. É um complemento, claro, a outras abordagens de saúde mental. Uma visão mais completa mesmo, olhar para o intestino como mais uma peça nesse quebra-cabeça do equilíbrio emocional. E fica até uma reflexão, né, com base nisso tudo que a gente conversou. Se a gente já sabe que a microbiota produz neurotransmissores e que mexer na dieta ou usar probióticos mostra algum potencial, até que ponto descobertas futuras, talvez sobre cepas bem específicas de bactérias, poderiam, quem sabe, um dia refinar ainda mais as estratégias para a gente buscar esse equilíbrio emocional. É uma fronteira interessante, né, que a ciência com certeza vai continuar explorando bastante. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco.